pronomes pessoais podem ser retos e oblíquos e de tratamento. A aula de hoje fala sobre os pronomes reto e oblíquo. No cotidiano é muito comum as pessoas confundirem o uso desses pronomes. Preste atenção nesta aula e veja os cuidados que você deve ter para não se embananar. Oi, hoje nós vamos começar a falar sobre pronomes. Este é um assunto extenso, nós vamos usar algumas aulas falando de pronomes. Bem, os pronomes se caracterizam exatamente por substituírem o nome e também por caracterizarem o nome. Vai daí que a gente pode dizer que existem pronomes substantivos e pronomes adjetivos. É, isso mesmo, os pronomes substantivos são aqueles que substituem o nome, enquanto que os pronomes adjetivos são aqueles que qualificam o nome. Ora, nesse caso, como nós vamos identificar uns e outros? Muito fácil, muito simples. Vamos observar, então, alguns exemplos, você vai ver como isso é simples. Vamos lá? Então, nós temos aqui, pronomes adjetivos estão ao lado de substantivos. É por aí que você percebe. Claro que depois nós vamos estudar bem os pronomes, vocês vão conhecer todos eles, não é? Vão ter toda aquela lista tremenda de pronomes. Mas, por enquanto, acreditem que meus e estes são pronomes. Vamos só analisar por que são adjetivos. Exatamente porque estão ao lado de um substantivo, estão restringindo o sentido do substantivo. Meus amigos não são amigos quaisquer, são os meus. Estes cadernos não são quaisquer cadernos, são estes aos quais me refiro, né? Já isso não acontece quando eu falo em pronomes substantivos. Os substantivos substituem um possível nome. Ele chegou, está no lugar, por exemplo, de João chegou, o professor chegou, o homem chegou. Todos vieram, não é? Um pronome aqui indefinido, substantivo, no lugar também de um nome. Muito bem, fácil, não é? Pois, a par dessa primeira bipartição dos pronomes em adjetivos e substantivos, eles vão se classificar em 6 tipos diferentes. Então, nós vamos ter pronomes pessoais, pronomes interrogativos, possessivos, indefinidos, relativos e demonstrativos. Esses são o objeto das nossas próximas aulas, conforme eu disse. Hoje nós vamos tratar de pronomes pessoais, que assim se chamam exatamente por se referirem às pessoas do discurso. As pessoas do discurso são basicamente 3, que podem estar no singular ou no plural. A primeira pessoa do discurso é a que fala. Segunda pessoa do discurso é aquela a quem se fala. E terceira é a pessoa inexistente, quer dizer, ausente. Ela existe, mas está ausente. Então, você vê aí na tela esse quadro, não é, muito conhecido dos pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Como você vê, os pronomes do caso reto dão nome às pessoas do discurso, que no singular são eu, tu, ele ou ela no feminino, nós, vós, eles ou elas. Também no feminino é a forma no plural dessas pessoas do discurso. Então, aqui do lado direito, você observa comigo os pronomes chamados pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes atuam nas frases como objeto, enquanto que os pronomes do caso reto atuam como sujeito. Isso é uma observação muito importante. Caso reto para sujeito, caso oblíquo para objeto. Caso oblíquo também se subdivide em átonos e tônicos. Então, você vai ver que todos esses primeiros que aparecem aí, o meu, o teu, o se, o, a, lhe, nos, vos, se, si, os, as, o si não, perdão, se, os e as, são pronomes átonos, ou seja, quando eles estão colocados em posição enclítica, ou seja, após o verbo, eles devem se prender a esse mesmo verbo por meio de hífen, né? Já os outros todos que você observa aí no vídeo são pronomes tônicos, do caso oblíquo tônico. Eles só se ligam ao verbo por meio de uma preposição. Claro que os pronomes comigo, contigo, consigo não precisam de uma preposição, porque eles já são formados a partir da preposição com e dos pronomes do caso oblíquo tônico, né? Comigo é com mais mim. É isso que você está vendo aí, né? Bom, ora, se você conseguiu reter essa informação básica de que pronomes do caso reto são sujeito e do caso oblíquo são objeto, ótimo, excelente. Então, você nunca mais vai construir frases incorretas como as que eu vou te mostrar agora. Observe, este livro é para mim ler e vou chamar ela. Errado. Errado por quê? Porque esse mim está em posição de sujeito. Quem vai ler o livro? Eu vou ler o livro. Não é sujeito de um verbo no infinitivo, mas é sujeito. Então, eu deveria colocar um pronome reto e vou chamar ela. Quem vai ser chamado é o objeto, né? Então, eu não posso colocar o pronome reto em posição de objeto.
Chamarela, nunca. Eu devo colocar o pronome oblíquo. Vamos corrigir isso, então. Vamos colocar a correção aí no vídeo para você. Olha lá. Construções corretas. Este livro é para eu ler e vou chamá-la. Então, note aí, no caso, na primeira frase, este livro é para eu ler. A confusão que acontece aí se dá porque às vezes as pessoas pensam, mas existe uma preposição, essa preposição para deve estar regendo um pronome oblíquo tônico. Nada disso. A preposição não está regendo o pronome, está regendo o verbo. O livro é para ler e alguém vai ler. Esse alguém sou eu, tá? Então, grave isso daí que é questão obrigatória de vestibular. Muito bem. Agora, existem alguns daqueles pronomes oblíquos que nós observamos agora que sempre vão estar na posição de objeto direto. Vão estar sempre completando verbos transitivos diretos. São eles o, a, os e as. Sempre objeto direto. Em contrapartida, há alguns que sempre serão objeto indireto. O lhe e o lhes. Os demais, me, te, se, nos e vos, todos aqueles outros átonos, tanto podem estar na posição de objeto direto como na posição de objeto indireto. Vou provar isso para você. Olha no vídeo comigo. Ele encontrou-o no saguão. Veja que encontrar é um transitivo direto. Então, aparece na primeira frase, completado pelo pronome o. E na segunda, pelo pronome me. Observe isso. Já o verbo obedecer é um transitivo indireto. Então, ele aparece completado pelo pronome lhe, mas também pelo pronome me. Então, você está observando daí o quê? Que o pronome me tanto pode ser objeto direto como pode ser objeto indireto. Já os pronomes o e lhe, não. Cada um na sua, né? Então, se você quiser resumir isso, anote que está aí na tela para você. Objeto direto, o a, os e as, necessariamente objetos diretos. E todos os outros, me, te, se, nos e vos, hein? Os átonos. Já objeto indireto, os átonos lhe e lhes, necessariamente, e aqueles outros átonos, me, te, se, nos e vos. Agora, o que acontece quando nós temos um verbo de dupla transitividade, que aceita um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo? Muito simples, você coloca o objeto direto e o objeto indireto. Mas e se você quiser substituir esses objetos por pronomes, quiser evocá-los por meio de pronomes átonos? Será possível colocar dois pronomes átonos do lado de um verbo? Meio difícil, né? Vamos ver o que acontece. Então, dois pronomes átonos nós não conseguimos colocar. Colocamos um, não te deram, e o doce, o substantivo. Mas se eu quiser colocar um outro átono, quero porque quero. Não dá, mas eu posso aglutinar os dois, posso fazer uma soma, como está sugerido aí para você, e obtenho essa forma incomum, porém correta. Não to deram? Pois é, achou estranho, né? Mas a forma é correta. Bom, falando ainda nesses detalhes, eu vou mostrar para você o que acontece com alguns pronomes ao serem ligados aos verbos. Quando você faz a ênclise e coloca o pronome oblíquo depois do verbo, às vezes ele é obrigado a mudar um pouquinho o seu formato por causa da terminação verbal. Vamos ver? Então, você tem os verbos terminados em R, S ou Z, esses três primeiros que você vê aí, quando são ligados ao pronome o, ao pronome os, a e as, o que acontece? Nós suprimimos a sua letra final, R, S ou Z, e acrescentamos em contrapartida um L ao pronome. Fazê-lo, fizemo-lo, filo. Já no último caso, quando nós temos um som nasal, o que acontece? A nasalidade é contaminada no pronome, né? Então, você acrescenta uma letra N a esse pronome o, a, os e as, tá certo? Os pronomes de terceira pessoa, aqueles pronomes ele, ela e os eles e elas, a terceira do plural, eles podem se contrair com preposições. Isso é possível acontecer. Então, eles se contraem, por exemplo, com a preposição de. E nós temos dele, dela, deles e delas. Com a preposição em, nele, nela, neles e nelas. Pois é, mas é de regra que nem sempre essas contrações são possíveis. Vamos ver quando é que elas não são possíveis. Veja, na primeira frase, é tempo de ele tomar juízo, não? Nesse caso, você não pode fazer a contração. Enquanto que em a opinião dele foi favorável a nós, você pode.
Qual será o mistério, né? É que no primeiro caso, você observa que existe uma preposição regendo o verbo no infinitivo. E o pronome ele é um sujeito de infinitivo. Nesse caso, você não pode fazer a contração. Você tem que manter as duas palavras separadamente para que o interlocutor perceba que se trata de uma preposição e um pronome. Tá? Então, porque o ele é sujeito do tomar, tem um verbo aí no infinitivo. Já no outro caso, não. A opinião dele é um simples adjunto adnominal, não está sendo sujeito de nada, tá? Então, uma outra observação importante para fazer para você é o que acontece quando nós fazemos construções com alguns verbos aí que têm um comportamento especial. São os verbos mandar, deixar, fazer e os sensitivos, sentir, ver, ouvir. E alguns sinônimos deles, quando nós temos a construção feita com esses verbos e um infinitivo. Veja, nós usamos os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Observe. Olha, o verbo fazer, fazer alguém chorar. Você faz alguém chorar, mas se você quiser colocar no lugar de alguém o pronome oblíquo átono, o pronome oblíquo, perdão, tem que ser o átono. Nunca colocar o pronome reto, nunca dizer fez ela chorar. Aí você vai me dizer assim, mas ele não é o sujeito do infinitivo chorar? Pois é, tanto ele é sujeito do infinitivo chorar, como ele é objeto do fazer, que é transitivo direto, tá? Então, isso aqui é uma construção vernácula do português, você não tem como questionar isso daqui. Fê-la chorar, viu-a sorrir, sentiu estremecer. A análise sintática aqui vai variar de acordo com o autor. A gente vai voltar a falar nesse assunto quando estiver estudando sintaxe, quando estiver falando também de verbos de uso do infinitivo, flexionado ou não. A gente retoma esse assunto, tá? Mas, por enquanto, vá gravando que com esses verbos você usa lá como sujeito do infinitivo o próprio pronome oblíquo átono, tá certo? Bom, eu vou deixar para falar dos pronomes de tratamento na nossa próxima aula e você fique ligado, hein? Até lá!